Esse vídeo é sobre o que é teísmo metafísico e ele foi motivado pelas boas conversas que eu tenho com os meus amigos, meus colegas do meu grupo de estudo em filosofia da magia. É um grupo privado e se você quiser participar você me procura em particular. E aí eu resolvi aqui fazer um vídeo na tentativa de tornar um pouco mais claro um assunto que é um tanto complexo e que, oxalá, eu consiga deixar isso mais claro, até para mim mesmo, né? Porque quanto mais eu sou desafiado a explicar e mostrar o que seria esse teísmo metafísico, mais fica claro para mim a articulação conceitual. Mas enfim, vamos pro vídeo, né? Primeiro eu preciso situar qual é o autor, né, que eu tô pensando nesse teísmo metafísico. Esse autor é o Schelling, um filósofo do idealismo alemão, do romantismo alemão, ali no século XIX, amigo de Hegel, Fichte, Novalis, conhecido de Kant também. Então eu estou me colocando na perspectiva do Schelling, tá? E é o seguinte, talvez a melhor via para tentar explicar o que seria um teísmo metafísico seja a famosa querela do panteísmo, né? Que foi uma discussão que envolveu alguns pensadores, envolveu filósofos e pastores luteranos, que é basicamente o seguinte: Lessing, no seu leito de morte, ele afirma ser um espinosista, e Jacob escreve uma obra, né, dizendo que aquele que flerta com o espinosismo está flertando, no fundo, com o ateísmo. Ou seja, que não é possível ser espinosista e ser cristão, na medida em que o espinosismo é um panteísmo e o cristianismo é um teísmo, né? Ou seja, para aderir à fé cristã, para continuar com a fé cristã, você teria que dar um salto no escuro, o salto da fé, né? Porque esse Deus com totalidade, que é tudo, ele ao mesmo tempo é o nada. Então ele é um tanto nihilista e é incompatível com o Deus dos vivos, que se revela na história, que é persona do teísmo, né? O Kant, ele escreve uma obra, entra nesse debate, escreve uma obra Wasist Aufklärung, ou seja, o que é o esclarecimento, ou desculpa, posso falar desculpa, o que significa orientar-se no pensamento, que ele vai tentar dar uma resposta bem aos moldes da filosofia kantiana. Não é muito aqui o que nos interessa neste momento, porque ele vai focar nas faculdades, né? O quanto isso é um jogo entre as faculdades racionais, enfim, entre a faculdade da razão e da sensibilidade. O que importa aqui é a resposta do Schelling, que seria uma espécie de meio termo, de uma forma muito singular, e que essa chave do teísmo aberto fica muito forte a partir de 1809, uma espécie de segunda fase do seu pensamento, da virada teológica. Alguns chamam de virada teológica, alguns chamam de virada para a filosofia da liberdade, alguns dizem que já é o começo da filosofia tardia. Certamente é onde ele começa a se aproximar mais da teosofia e da mística alemã, germânica. Quando eu falo teosofia aqui, eu não estou falando Blavatsky, tá? Eu estou falando Jacob Boehme, Oettingen, Swedenborg. Isso aqui se considerava teosofia na época, né? Seja um discurso sobre Deus, né? Mas no sentido do que havia antes da criação, né? Enfim, dos seres intermediários, enfim, uma sabedoria divina, né? Dada por uma revelação. Então, o que seria um teísmo metafísico? É o seguinte: por um lado, nós temos o ateísmo, que seria a negação completa de Deus como teísta, né, como ser, né? Claro que um deísmo com a letra D seria Deus como totalidade, mas está falando aqui do teísmo. Ateísmo é que nega Deus como um ser, né, como persona. E do outro lado nós temos o panteísmo, dizendo não é que Deus não exista, é que Deus é tudo. E aí, para os alemães daquela época, essas duas alternativas, elas no fundo estavam dizendo a mesma coisa, né? Porque se eu disser que Deus é tudo, eu estou apenas trocando o nome universo por Deus, né? Então eu não estaria realmente acreditando num Deus que se revela a partir da história, toda aquela narrativa cristã. E aí o que o Schelling pensa? O Schelling diz o seguinte: a gente tem que entender que tanto a manifestação, a visão de Deus como nada, ou a visão de Deus como ser, né? Do nada seria o ateísmo, e como ser da totalidade seria o panteísmo. Isso seriam dois modos do próprio absoluto,
né, se enxergar, né, ou seja, do próprio absoluto enxergar essa dinâmica de si mesmo, né? Ou seja, quando o ser humano, né, ele constrói uma representação teísta da divindade, obviamente que de maneira dogmática, né, assentando nas bases dogmáticas que são das religiões, no fundo seria o próprio absoluto que, através da natureza e particularmente da natureza humana, cria sobre si mesmo uma representação de si mesmo como sendo uma persona, como sendo o teísmo. Então, o que acontece? Então, esse teísmo, ele seria uma metáfora do fato de que agora o absoluto está tentando se autocompreender a partir do humano, né? Porque quando ele se tentava se autocompreender a partir da natureza, e o ser humano estava mais próximo disso, né, da natureza, em tempos pré-históricos, mitológicos, ali à noite da consciência, então a gente tendia a representar a dinâmica do absoluto como jogo de forças naturais, Deus é energia cósmica. Então todas essas metáforas é como se o absoluto estivesse na etapa de autocompreensão em que de fundo tem um horizonte de uma metafísica da natureza, ou seja, a metafísica da natureza está sempre ali espreitando, está sempre ali como sendo o pano de fundo que vai enxergar esse Deus como energia cósmica, energia transpessoal, impessoal, tão impessoal que ele é um tempo tudo e nada, entende? E aí o que acontece? Surge o humano como uma segunda natureza, né? Porque o humano também é natureza, mas ele também é espírito, o homem é ponte entre a natureza e o espírito. E quando esse absoluto adentra a condição humana e ele vai representar a si mesmo, ele vai se autocontemplar, vamos dizer assim, ele vai se autocontemplar a partir de uma outra metáfora, de uma outra figura, que é a figura dos deuses vivos, do Pai Nosso, Pater Nostrum, né? A figura vamos dizer assim, do Pai Divino, né? Por que ele é humanizado? Por que ele é reflexo do humano? Ele não é só reflexo do humano, ele é reflexo de uma etapa de autocompreensão do próprio absoluto, né? Que agora ele vai partir da chave do homem. E aí nós lembramos das 3 chaves do ternário teosófico, que enxerga o ternário metafísico e é o sistema do mundo, que é Deus, homem, natureza. Então o paganismo, a cruz, né? Essa compreensão, vamos dizer assim, de Deus como energia, como totalidade, está na metáfora da natureza. Quando na metáfora do homem, o homem como ligação entre a natureza e Deus, né, a natureza e o divino, nós temos então as religiões que vão pegar essas ideias dos deuses e vão estruturar nos apóstolos, né? Então vão se humanizar ali, né? E o próprio Deus é a imagem e semelhança do humano. O que o Schelling está querendo dizer é que isso participa também de uma necessidade metafísica, né? Do espírito, né? Do autodesdobramento do espírito, que é um autodesdobramento absoluto, né? O que a gente precisa é ter consciência, né, da dimensão filosófica e metafísica desse teísmo, para não ser um dogmatismo no sentido antigo, clássico, né? Um dogma passivo que crê num Deus pessoal e pronto, e eu suspendo a racionalidade para poder abarcar esse Deus pessoal. Não, você pode entender essa história do Deus pessoal não como algo a ser superado, né, mas como a representação da liberdade, do espírito, da finitude, do ângulo do humano, da tarefa do homem, do espírito humano. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, há um eco aí do humanismo, há um eco aí do conceito de vontade, também muito forte, luterano, agostiniano, talvez até paulino também, quem dirá que não, né? Então é isso. Então, esse teísmo metafísico, ele nem é um panteísmo e nem é um ateísmo. Ele é um teísmo, né? Ou seja, Deus surge como ser, como pessoa, mas ele é metafísico. Por quê? Porque ele é compreendido dentro de um sistema do autodesvelamento do absoluto, que é uma necessidade racional, que é uma necessidade filosófica, né? Que é uma necessidade sistemática, né? Que a razão filosófica ela vai construindo essa narrativa sobre o absoluto, e dessa narrativa sobre o absoluto se desvela na história, né? A história como desvelamento do absoluto, se você entender assim, você vai entender que o cristianismo seria um emblema, né, dessa via cardíaca, desse ângulo da liberdade, e portanto nessa instância do desenvolvimento das forças espirituais, Deus será representado como Deus dos vivos, né? Como Yod-He-Vav-He, a palavra, né?
Ou seja, uma metáfora da vida, do biológico, das plantas, e não é metáfora da matemática lá, da relação quantitativa e tal, dos números, etc. Entenderam?